Presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, ele esteve na semana passada com o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, se reuniu com secretários estaduais também, e para discutir iniciativas do órgão com o governo do estado neste ano de 2024. Entre os temas debatidos está a Press Trip, que vai ser feita na Bahia durante o Carnaval. A pretensão é reunir jornalistas estrangeiros para conhecerem a capital baiana, bem como outros destinos durante os festejos de Momo. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o próprio presidente da Embratur, Marcelo Freixo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Prazer recebê-lo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Freixo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Um abraço na Laís. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vir à Bahia é sempre um prazer muito grande para mim. Eu tenho uma paixão muito grande, uma admiração muito grande. Vocês sabem que eu sou carioca, acho que o Rio e Bahia representam um Brasil muito, muito importante, né? Muito culturalmente, muito identificados. É um povo que se aproxima muito. E acho que a Bahia hoje tem dado uma lição ao mundo. Sempre que eu visito a Bahia, sempre que eu vou na igreja Rosário dos Pretos, eu fui agora na Lavagem do Bonfim. Eu acho que a Bahia é uma grande lição para o mundo, né? Enquanto em vários lugares do mundo as religiões promovem guerra, na Bahia promove encontro, promove paz, promove alegria, promove cultura. Então eu acho que às vezes a gente se acostuma com as coisas que acontecem na Bahia, mas elas são lições para o mundo. E exatamente por isso que eu acho que a gente tem que divulgar para o mundo e fazer com que o mundo venha para cá ser um pouco mais feliz. Pois é, eu comecei falando desse press trip, ou press trip, como queira, não é? Na verdade, durante o Carnaval. Exato, facilitar. É uma iniciativa para atrair jornalistas estrangeiros, não é verdade? Como é que vai funcionar essa ação para promover a Bahia de forma internacional? Quais são os objetivos específicos dessa ação, Freixo? Vamos lá, eu sou presidente da Embratur, né, no governo Lula. A Embratur tem a responsabilidade de trazer o mundo para visitar o Brasil, de promover o turismo internacional, de fazer com que a promoção, a divulgação, a apresentação do Brasil vá para o mundo inteiro. Isso é muito importante nesse momento, né, porque com o presidente Lula a gente tem uma clareza muito grande dessa frase que ele mesmo usa, que é o Brasil voltou, né? E a gente tem conseguido números muito impressionantes, assim. Esse ano foi um ano de arrumar a casa, porque a gente pegou a Embratur numa situação muito delicada, sem orçamento, sem promoção, com uma visão negativa muito grande do mundo em relação à questão ambiental, enfim. E a gente conseguiu reverter bastante essa imagem, e esse ano de 23 a gente já vai bater um recorde importante, que é de arrecadação com o turismo internacional. Porque às vezes você fala assim, turismo internacional vem, é muito importante economicamente, gerador de emprego e renda, que é o que o povo precisa, né? Então, esse ano de 2023, nós vamos fazer a maior arrecadação de todos os tempos com o turismo internacional. A maior arrecadação era de 2014, Jefferson, na época da Copa do Mundo, que a gente arrecadou 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais só com o turismo internacional no Brasil. Esse ano a gente supera essa marca e vai ser a melhor de todos os tempos. Então é isso que a Embratur faz. E isso é feito com o serviço de inteligência de dados. Então, por exemplo, nesse Carnaval da Bahia, eu estou trazendo para cá 5 jornalistas norte-americanos. Por que eu estou trazendo jornalistas dos Estados Unidos para vir para o Carnaval da Bahia? Por que eu não estou trazendo de outros lugares, né? Então, a gente tem uma clareza muito grande que o mercado norte-americano ele é um mercado importante para o Brasil. Hoje, os Estados Unidos é o segundo país que mais emite turista para o Brasil. O primeiro é a Argentina. Por isso que a gente tem que profissionalizar o trabalho da gente, profissionalizar o serviço. A gente precisa de qualidade e responsabilidade no que faz. Então, a gente criou um banco de inteligência de dados para saber melhor como planejar a ação do turismo brasileiro. Então, os Estados Unidos é um mercado importante. E há um interesse muito grande do norte-americano no afroturismo. E não há lugar no Brasil, e olha que eu sou do Rio de Janeiro, que também tem um papel muito importante nisso, do que a Bahia, do que Salvador, para a gente promover o afroturismo. Então, quando a gente traz 5, a Embratur está trazendo 5 jornalistas norte-americanos para acompanhar o Carnaval, é para que eles possam fazer matéria nos Estados Unidos falando sobre o Carnaval da Bahia, para que aumente o número de norte-americanos aqui, o que certamente vai acontecer. Você citou a questão ambiental quando falou aí na rearrumação da casa, no caso aí da Embratur. E a gente sabe que o turismo ele é visto como super importante no desenvolvimento econômico e inclusivo
desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável, não é? O que tem de concreto nesse sentido? Ou seja, Embratur e Bahia para contribuir com esse modelo de desenvolvimento e como é que essas ações podem beneficiar as comunidades locais, Freixo? Não, isso é muito importante. Obrigado pela pergunta. Primeiro, já só reafirmando e reforçando o que você está dizendo, o turismo hoje no Brasil representa 8% do PIB brasileiro. Só para que quem está nos ouvindo tenha uma ideia, o óleo e gás, a exploração do petróleo, representa 12% do PIB. O turismo, com todas as necessidades que nós temos de investimento ainda estruturantes, ele já representa 8%. Quando a gente olha para o futuro, né, futuro breve, quando a gente olha para o século XXI, a gente não pode imaginar que o Brasil vai querer continuar vivendo do petróleo, até porque o petróleo vai acabar no mundo. Então a gente precisa criar um mecanismo, um meio, né, de desenvolvimento que seja outro, que seja mais sustentável, com responsabilidade climática. Olha o que está acontecendo com o meu Rio de Janeiro hoje, o que a chuva está provocando, olha o que aconteceu em vários lugares do Brasil com queimadas. Então a gente tem que ter responsabilidade climática. E isso tem a ver com a economia da gente. Então, o turismo é um modelo de geração de emprego e renda, de desenvolvimento compatível com a responsabilidade social e ecológica que a gente tem que ter com o mundo. Nesse ponto, eu passei alguns dias aqui na Bahia, esses dias agora, essa última semana, e eu visitei o Recôncavo Baiano. Eu visitei a cidade de Cachoeira e ali nós temos 18 quilombos, que tem uma relação direta com o que a gente está chamando de afroturismo. E essa nossa história africana que não tem como ser separada da história brasileira, né? Então, visitei o quilombo do Caonde, onde eles tem toda uma produção de ostra, tem uma produção de artesanato, tem apicultura, tem toda uma estrutura. Isso a gente chama de turismo de base comunitária. E isso já gerou na Embratur a produção de documentários, né? E o que a gente chama de turismo transforma. A gente fez também com quilombos de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e a gente quer trazer cada vez mais estrangeiros para um turismo de experiência, para que ele venha conhecer de perto. Não, ele pode vir para um hotel luxo, o hotel de luxo, o turismo de luxo também faz parte. Eu fui visitar um empreendimento em Baixio, também aqui na Bahia. Então a gente tem que estar preparado para receber o turista de luxo, aquele que vai deixar aqui uma arrecadação maior e que quer uma determinada experiência de conforto, e a gente tem que estar preparado também para aquele turismo de base comunitária, que é aquele cara que vai botar o pé naquela comunidade, que vai conhecer a história, que vai ouvir um quilombola falar, que vai ver as danças, o rito, a cultura, a comida, que vai se hospedar lá. Então a gente está preparado para oferecer esse Brasil diverso que a gente tem. E a questão ambiental ela é muito importante. Hoje, o Brasil já é o maior destino de ecoturismo do mundo, segundo a revista Forbes. A gente passou o México com 1 ano de trabalho, trabalhando junto com a Marina Silva, com o meio ambiente, entendendo que o Brasil não é só sol e praia, né? O Brasil é sol e praia, mas o Brasil é natureza, o Brasil é gastronomia, o Brasil é cultura, e nesse sentido a Bahia tem tudo, né? Freixo, bom dia, Ernesto aqui. Eu queria te perguntar sobre exatamente essa possibilidade, esse potencial de crescimento, né? Se hoje o turismo representa 8% do PIB para nós, como Estado, segundo principal destino turístico, é uma perspectiva muito importante para a Bahia. Agora, para um estado extenso como o nosso, que tem uma diversidade de biomas, por exemplo, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, mais o nosso semiárido aqui, e potencial para turismo de base comunitária, como você está dizendo, na agricultura familiar, que produz doces à base de produtos da Caatinga no norte, tem as comunidades indígenas no norte, no extremo sul, enfim, tem uma diversidade, uma riqueza muito grande, mas a gente sempre vai esbarrar na questão da infraestrutura, né? De que maneira o investimento que o governo local aqui tem feito na ampliação dos aeroportos regionais, para a gente ter uma maior oferta de voos regionais aqui, para exatamente o turista que desembarca em Salvador, em Porto Seguro, poder conhecer, né? O que é que está sendo pensado aí dessa articulação do governo federal com o governo do estado nesse sentido, para a gente ampliar essas possibilidades de receber turistas de fora? Ernesto, essa pergunta é decisiva para a gente entender, porque eu estou aqui na Embratur, eu escuto muitas pessoas falando certas coisas que eu entendo, mas que não tem muito sentido. Então a pessoa chega para mim e fala: Marcelo, mas a Torre Eiffel recebe mais turista internacional do que o Brasil. Isso eu escuto, para meu desespero, mas é meio quase que um chavão, né? É um chavão.
É um chavão. Mas é um chavão. Eu entendo. O cara olha assim, poxa, mas como é que uma turma recebe? Mas vamos lá, só para aproveitar e esclarecer isso, para vocês me ajudarem a responder também. Olha, a França recebe 80 milhões de turistas por ano. É o lugar que mais recebe turistas no mundo inteiro, né? E a Torre Eiffel é o principal símbolo desse turismo. Mas a França é o miolo da Europa. Então, um turismo internacional, OMT, o turismo, ele é máximo, Ernesto, assim, horas de viagem. Europa, vocês estão vendo, congelou aqui. Não, ficou falhando, mas acho que se você continuar, a gente... Vamos ver, acho que o sinal foi restabelecido aí, pode falar. Eu tive que congelar a internet. Então, vamos lá. Com 5 horas de viagem, da França, você recebe visita de qualquer lugar do Oriente, da África. Então, viagem, a Europa inteira se conecta, não precisa... Não pode ser... Tá falhando o áudio aí, vamos ver se a gente restabelece melhor aqui o sinal com o Marcelo Freixo, que é presidente da Embratur, conversando conosco. Ficou bem? Vamos lá? Continua aí, Freixo, pode falar. Vamos lá. São opções da internet também. Tomara que vocês estejam ouvindo aqui. Sim, pode falar. Vamos lá. Então, o Brasil, você está no meio do oceano, né? O Brasil não tem uma... Que pena, a gente está com essa dificuldade de conexão com Marcelo Freixo. Vamos ver se conseguimos, sim, restabelecer esse sinal. Por hora, ele deve estar se reconectando também. Ele falando das ações aí da Embratur em parceria com o governo do estado para impulsionar o turismo local para outras praças além Brasil. Marcelo Freixo, vamos ver se a gente retoma o contato, então? Acho que não. Estou ouvindo maravilha. bem. Maravilha. E você estava falando do desafio, não é? De a gente expandir a nossa capacidade de promover um turismo sustentável, um turismo também que abrace outras praças com uma infraestrutura que muitas vezes deixa a desejar. Então, por favor, conclua aí seu raciocínio. É isso, Jefferson. Na verdade, a conexão aérea para o Brasil é muito importante, porque qualquer país da Europa, então você pega lá o turismo de Portugal, o turismo da Espanha, o turismo da França, na Europa você circula por aviões, você tem uma conexão muito forte, mas você circula por trem, você circula de carro, você com 5 horas de viagem, você circula a Europa inteira, chega no norte da África, chega no Oriente, então você tem um mercado muito mais próximo, né? O Brasil, com 5 horas de viagem, você está no meio do oceano. Então, você tem uma distância muito grande para o mercado como os Estados Unidos e uma distância muito grande para o mercado europeu. Então, a conexão aérea é um grande investimento. Então, a Embratur tem trabalhado, eu montei um grupo dentro da Embratur, tem um setor da Embratur só responsável por conexão aérea, que conversa todos os dias com várias empresas, tentamos trazer novos voos. A gente está trazendo um voo agora de Milão para o Rio de Janeiro. A gente ajudou muito no voo da Sky aqui, né, para Salvador, que pega Chile, pega Montevidéu, ou seja, está pegando os charters Uruguai. Da Polônia agora também, né? Oi? Tem os charters da Polônia que já começaram a os chegar charters também. Da Polônia, de Varsóvia. Então, a gente tem ajudado, a gente tem um setor técnico. A Embratur hoje é uma empresa com perfil técnico, né, e de trabalho permanente junto a prefeitos e governadores e com o próprio trade, com os próprios empresários do turismo. O turismo é um lugar onde a iniciativa privada e a pública precisam se entender, obrigatoriamente. Porque você tem que ter política pública, você tem que ter incentivo, você tem que ter infraestrutura, e quem toca na ponta, esse receptivo que vai receber é a iniciativa privada. O Estado não vai ser dono de hotel, o Estado não vai ser dono de restaurante, o Estado não vai ser um guia turístico. Então você tem todo um ecossistema do turismo, onde o mundo público e o mundo privado precisam se entender, e isso esse ano foi um ambiente de muito diálogo. Com o governo da Bahia, o diálogo é excelente, né? Com a prefeitura também. Então, a gente sabe o quanto a gente está trabalhando junto. A gente tem mais voos da TAP. Ontem mesmo, né, você estava tendo um voo na madrugada para Portugal. Então, você conectar a Bahia ao mundo, ampliar essas possibilidades de conexão de voo é decisivo para essa infraestrutura do turismo, viu, Ernesto? Como você estava me perguntando. Então, a gente, por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos um voo
do Panamá para Salvador. A reconexão desse voo é muito importante, a gente está lutando muito por isso, porque o Panamá é uma conexão muito grande com esse mundo norte-americano que a gente tem interesse de vir para cá por causa do afroturismo. Então a gente tem que entender qual é a demanda do mundo, o que o mundo quer conhecer do Brasil e onde, porque o Brasil é muito diverso, né? O Brasil tem tudo que você pode imaginar, com uma diversidade muito grande, e para onde estimular os voos direcionados para aquilo que a gente sabe que vai dar certo. Perfeito. Freixo, veja, você é um deputado federal licenciado, não é isso, para exercer a presidência da Embratur, da nossa agência, e a sua trajetória política vem muito da luta pelos direitos humanos. Eu estou fazendo essa contextualização do personagem, que é muito mais conhecido, claro, no Rio de Janeiro, que é o seu estado de origem, do que aqui na Bahia, entre nós, muito embora muita gente já te conheça por essas bandas também. Mas eu estou fazendo essa pergunta por conta dessa atuação da sua história política, da sua atuação no Rio de Janeiro, que assim como a Bahia, a gente agora vivencia aqui um problema, as expressões mais chocantes, né, do problema social, do fenômeno social da violência, agora a gente está vivendo de uma forma muito mais próxima do que, infelizmente, já é parte do cotidiano dos cariocas há algum tempo. Mas a partir, inclusive, da repercussão de fatos pontuais que aconteceram aqui em nosso centro histórico, que é a nossa joia da nossa coroa aqui, falando de turismo, né? E você como gestor de turismo, mas também como um ativista político que vem dessa matriz, de que maneira a gente consegue conviver com essa realidade social ainda muito difícil, muito desigual, as expressões dessa desigualdade no cotidiano da gente, e ao mesmo tempo a necessidade da gente manter a imagem de destinos como Salvador, como Rio de Janeiro, exatamente para fora do país, como é essa iniciativa da Embratur. Como é que a gente convive, Freixo, com esse tipo de notícia em cidades que vivem essa realidade, mas ao mesmo tempo tem no turismo sua principal vocação? Esse tema é muito importante, Ernesto, você tem toda a razão. Eu trabalho com o tema da segurança pública e direitos humanos há 30 anos na minha vida, né? No Rio de Janeiro esse é um tema muito relevante pelos seus desafios, mas é um tema nacional, né? E a Bahia, nesse momento, está enfrentando esse tema e tem que enfrentar. A primeira coisa é que a gente não tem que colocar nada para debaixo do tapete. Agora, turismo tem uma relação direta com direitos humanos, né? Se parar para pensar o que a gente estava falando aqui, quando a gente fala de quilombo, quando a gente fala de turismo de base comunitária, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de geração de emprego e renda, você está falando de direitos humanos, né? Então, o turismo é, na verdade, um instrumento de garantia desses direitos humanos por ser um mecanismo fundamental de modelo de desenvolvimento com envolvimento. Eu escutei isso de uma liderança quilombola essa semana aqui na Bahia, né? Ele falou, nós queremos o desenvolvimento com envolvimento, nós não queremos o desenvolvimento sem envolvimento. Então, o turismo traz o desenvolvimento com envolvimento. Acho que o turismo é a solução. É muito comum, eu nos debates que faço, seja com a imprensa ou com trade, o tema da segurança aparecer como você está trazendo. Primeiro que eu acho que a segurança, as falhas da segurança, os limites, os desafios da segurança, elas não são impeditivas do turismo, muito pelo contrário. Foi feito um ranking agora, o Brasil está entre os 15 países mais seguros para se fazer turismo. Isso para a gente é muito estranho, porque a nossa sensação de segurança não é necessariamente a mesma sensação de que um turista vem para cá. Nós acompanhamos uma pesquisa feita pela FEComércio no Rio de Janeiro, não é em qualquer lugar, né, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. De cada 10 turistas estrangeiros que visitaram o Rio, agora, recentemente, 9 falaram que voltariam para o Rio de Janeiro e que indicariam o Rio de Janeiro como um lugar para se visitar. Então, e o Rio de Janeiro tem problemas de segurança. A gente não tem que dizer que não tem, a gente tem um desafio para resolver. Tem que ter mais inteligência, tem que ter articulação, né? Nós temos que tem que ter enfrentamento ao tráfico de armas, nós precisamos saber ter geração de emprego e disputar uma juventude que não pode estar indo para a mão do crime. Nós sabemos qual é o dever de casa da segurança pública. Precisa de uma integração maior do governo federal com os governos estaduais, né, numa ação em cada estado. O crime organizado tem que ser enfrentado com inteligência. Então, uma coisa são os desafios da segurança. O turismo é um instrumento para ajudar a segurança, porque o turismo traz recursos, o turismo traz geração de emprego. Você não deixa de ter o turismo por conta do problema da segurança. O turismo ele é um instrumento para nos ajudar na segurança. Então, a gente tem que mudar um pouco essa
essa mentalidade que muitas vezes, não, mas com o problema da segurança que a gente tem, nem adianta falar em turismo. Não, adianta, é fundamental e é o turismo que vai nos ajudar a sair disso, né? Então, mulheres que viajam sozinhas, né? Nós tivemos agora um episódio grave no Brasil. Nós temos que ter um treinamento nas nossas forças policiais para garantir que mulheres viajem sozinhas, porque essa é uma tendência do mundo do século XXI, ainda bem, que mulheres possam viajar sozinhas, né? E a gente tem que tentar garantir isso. Eu fiz um projeto, apresentei ao então ministro Flávio Dino, e a gente daqui a pouco já está tirando ele do papel, para que a gente possa ter um treinamento de mulheres policiais em pontos turísticos para garantir mais segurança e sensação de segurança para turista internacional, mulheres que viajam sozinhas. As turistas internacionais e mulheres, ao se sentirem mais seguras, isso influencia também as mulheres brasileiras que trabalham com turismo, que estão nas regiões turísticas. Então, acho que esse é um debate só, não é um debate que se possa fragmentar. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e até uma próxima. Bom dia para você, então. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado a todos que nos escutam nessa manhã. Um bom dia para vocês. Eu estou sempre à disposição de vocês. Tá, muito obrigado mais uma vez. 7:01 na Tarde FM. As notícias dos últimos acontecimentos.